Fala galerinha, eu sou o professor Johnny e hoje a gente está aqui para aprender sobre o processo de independência do Brasil. Eu sei, meus queridos, eu demorei muito para produzir um vídeo falando sobre a independência do Brasil. Porém, o 7 de setembro é só uma data simbólica. Os processos em que ocorreram toda a independência do Brasil demoraram muito mais do que a gente imagina e do que a gente vê na história, tá bom? Então, por isso, a gente vai ver uma história um pouco completa hoje do que foi a independência de fato. Em primeiro lugar, vamos entender quem estava no comando do nosso território. Se tem uma independência, significa que um país tentou se livrar de outro, quis se tornar autônomo, independente. Então, quem estava controlando o Brasil naquele momento? Portugal, beleza? Dentro do território brasileiro, já existiam alguns movimentos que queriam romper laços com Portugal. Isso porque existia uma coisa que a gente chamava de pacto colonial, ou seja, o Brasil só poderia comercializar com Portugal. E isso gerava uma crise econômica no nosso território. Então não se tinha como ter uma concorrência dentro do comércio. E isso aí já gerava uma insatisfação entre os comerciantes locais. Seguindo isso, a gente tem os primeiros movimentos que tentaram romper com Portugal muito tempo antes da independência do nosso país, de fato, muito tempo antes do 7 de setembro, que foi a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Agora que vimos um pouco do contexto brasileiro, a gente pode sair um pouco do Brasil e entender o que estava acontecendo lá fora, que vai influenciar no nosso processo de independência. Napoleão Bonaparte, ele comandava a França naquele momento. E aí ele instituiu uma coisa que a gente chama de bloqueio continental. Em outras palavras, ninguém poderia fazer comércio com a Inglaterra. Portugal, muito amiga da Inglaterra, vai lá e faz comércio. O que acontece? Napoleão ameaça invadir Portugal e, de fato, tenta invadir, vai mandar homens. E aí, antes que os franceses chegassem no território português, a família real fala, nós precisamos sair daqui. E aí, em fuga, eles vêm para o Brasil. É importante que a gente saiba que a corte portuguesa já tinha interesse em mudar a sede administrativa para o Brasil, porque o Brasil era a sua colônia mais próspera, é que dava mais dinheiro. Toda a circulação financeira rolava no Brasil. Então não tinha lógica ficar em Portugal e deixar o Brasil aqui. Então, muito antes de Napoleão invadir Portugal, já se tinha um interesse em mudar a corte para o território brasileiro. Só não tinha sido aprovado. E aí, Napoleão deu um empurrãozinho, aí eles vieram. Graças a essa invasão de Napoleão, a família real vai recorrer à Inglaterra, em que vai emprestar a frota naval, vai guiar, escoltar a família real até o Brasil, em troca de alguns favores futuros. Então a Inglaterra, causadora de toda a confusão em Portugal, fazendo a família real ter que fugir. E aí ela pega e transporta essa família real. Chegando aqui no nosso território, o príncipe regente, Dom João VI, ele não era rei, porque a sua mãe ainda era viva, Dona Maria I, que era conhecida como uma rainha louca. Mas na verdade ela tinha depressão profunda ali diagnosticada. Chegando no Brasil, o príncipe Dom João VI dá de presente para a Inglaterra a abertura dos portos das nações amigas, ou seja, significaria que o Brasil poderia fazer comércio com as nações amigas de Portugal. Logo, Portugal só tinha a Inglaterra de amiga, o Brasil só fez comércio com a Inglaterra agora, além de ser administrada por Portugal. Com a vinda da família real para o Brasil, se abriu várias possibilidades no nosso território, como, por exemplo, o Dom João VI criou o Banco do Brasil como a gente conhece ele hoje, quando ele pisa os pés em solos brasileiros, tá bom? Também vai vir uma coisa que a gente conhece como missões francesas, que é quando vem um ensino superior para o nosso território. E aí, show de bola. Dom João VI transforma o Brasil em uma extensão do Reino de Portugal e Algarves, e o Brasil deixa de ser uma colônia. Isso é muito importante porque eleva o patamar do nosso território e fez com que criasse um sentimento de liberdade entre alguns grupos. Ah, professor, então tudo o que aconteceu foi bom. A vinda da família real foi bom em vários níveis. Na verdade, não. Manter uma família real, manter uma corte no nosso território era extremamente caro. E a nobreza, ela não se beneficia de dinheiro exatamente. Ela se beneficia da terra. Então ela começava a aumentar os impostos da terra, do solo. É só para a gente entender uma diferença. Nobreza enriquece a partir da terra. Burguesia enriquece a partir do dinheiro, do capital. Por causa disso e por outras insatisfações em outras questões, Pernambuco gera aí o que a gente conhece como Revolução Pernambucana. É o momento em que eles rompem com o Rio de Janeiro, que naquele momento era a capital do Brasil, e proclamam a República.
Ó que incrível. Como já era de se esperar, o príncipe regente, o governo, acaba reprimindo os revoltosos. Vai ser uma batalha de 75 dias em que eles vão cercar Recife e vai ser um massacre. 1815, morre Dona Maria I, que era a rainha de Portugal e do Brasil, logicamente. E aí assume o seu filho, finalmente, não como príncipe regente, como rei de Portugal, Algarves, e a extensão do reino que era o Brasil, Dom João VI. Napoleão, então, ele é derrotado, isso num contexto internacional, e aí rola em Portugal uma reorganização e uma revolução chamada Revolução do Porto, em que exigia que a família real voltasse para Portugal e que, a partir daquele momento, se mudasse a forma de governo. Então, antes era uma monarquia, ou seja, o poder estava ali na mão do rei, e agora os revoltosos queriam uma monarquia parlamentarista, ou uma monarquia constitucional. Ou seja, existe o rei, mas existe o parlamento, que limita o poder do rei. O rei não faz o que ele quer. Isso era muito importante para Portugal. Eles obrigam a família real a voltar. Dom João VI e boa parte da corte volta, ficando só Dom Pedro I como príncipe regente do país. Chegando em Portugal, a galera ali, encabeçadora do movimento da Revolução do Porto, começa a pressionar Dom João VI para ele retirar todos os direitos concedidos ao Brasil e que fizesse o Brasil se tornar uma colônia novamente. Ou seja, retornar ao pacto colonial, aquela ideia de que o Brasil só poderia comercializar com Portugal e ninguém mais. Beleza, assim é feito. Porém, no Brasil, Dom Pedro I, convencido por Bonifácio e Maria Leopoldina, decide ficar no Brasil e se aliar ao descontentamento com as elites brasileiras. E nem todas as elites, viu? Principalmente a paulista e a carioca. Por causa disso, eles enviam as cartas avisando que ele não iria voltar, que ele iria permanecer no território brasileiro. E aí ele vai em busca de aliados. Dom Pedro I, ele busca apoio em São Paulo. Ele vai buscar apoio político para manter essa decisão. Nesse momento, Maria Leopoldina fica como regente do Brasil. Ela fica na sede administrativa, que era o Rio de Janeiro. E aí chega cartas de Portugal, ameaçando recolonizar, tomar o poder novamente do território brasileiro, destituir Dom Pedro I e por aí vai. Maria Leopoldina, junto com José Bonifácio, assinam a Carta de Independência e reenviam para Portugal, avisando que o Brasil era um país independente. Então é outro mito da história. Quem de fato assina e disse que o Brasil estava independente era Maria Leopoldina. Depois que ela fez isso, depois do ato consumado, ela envia uma carta para Dom Pedro I, e às margens do rio Ipiranga, o mensageiro encontra Dom Pedro I, entrega essa carta para ele e ele grita independência ou morte, mas já estava feito. Maria Leopoldina e Bonifácio já tinham declarado a independência do nosso país. E aí, isso tudo se passou no 7 de setembro. E é isso que a gente comemora. No dia 7 de setembro de 1822, para ser mais específico. Então quer dizer que a gente se tornou independente nessa data mesmo? Na verdade, não. Essa, na verdade, foi uma data simbólica, como eu falei. Para vocês terem noção, essa carta não chegou imediatamente. Isso não é o WhatsApp, não. Demorou alguns meses para chegar em Portugal para saber que o Brasil estava se ousando a se dizer como um país independente. Dependendo do território que você está assistindo esse vídeo, você com certeza sabe que seu estado tem uma história de independência diferente. Como, por exemplo, no nosso território, na Bahia, nós temos a independência da Bahia, que é quando a Bahia auxilia o Brasil a se tornar independente, que é o quê? Expulsando o último general português do nosso território. Porém, Ceará tem outra história de independência, o Pará vai ter outra história de independência, de quando encerra, Pernambuco outra e por aí vai. Então, são vários tipos de independência. Cada estado vai ter a sua contribuição para o geral, para o que é tornar o Brasil de fato emancipado. Porém, uma data oficial em que o Brasil se tornou independente foi no dia 25 de agosto de 1825, quando o Brasil assinou um tratado com Portugal, o Tratado Amizade e Aliança, em que o Brasil pagou 2 milhões de libras esterlinas para Portugal, comprando sua independência. Quem emprestou esse dinheiro? A Inglaterra. A Inglaterra, gente, ela não fazia isso porque eu sou boa, não. Ela tinha interesses no nosso território. Interesses econômicos, em abrir a economia novamente. Então, para ela, não era interessante que o Brasil ficasse vinculado a Portugal. Não, ela queria romper laços com Portugal. E olha que Portugal era sua amiga. Por fim, precisamos destacar que a independência do Brasil não foi um momento em que simbolizou mudanças
grandiosos no nosso território. Vamos lembrar que em 1825 ainda existia escravidão no nosso território. Então, para quem foi essa independência? Para quem foi essa emancipação? Quem estava encabeçando o movimento? Foi a elite. Foi a elite brasileira. Uma elite que era branca naquele momento. Era uma elite que não eram todas as elites do território brasileiro, mas os mais beneficiados foram Rio de Janeiro, São Paulo e futuramente Minas Gerais. Um fato muito esquecido na história é a ideia de que a independência do Brasil era bem vista por todos. Não, gente. Muitos estados eram contra a independência do Brasil. Maranhão, por exemplo, se beneficiava da venda de algodão para Portugal. Então, para ela, era um prejuízo tremendo romper laços com Portugal. Então, muitos estados eram contra a independência do Brasil. O Ceará, inicialmente, por exemplo, foi contra a independência. A Bahia, durante um momento, também foi contra. Muitas tentaram se aliar a Portugal novamente. Então, muitos deputados brasileiros participaram lá da Constituinte, da criação da Constituição de Portugal para limitar o poder do rei, foram chamadas para se tornarem províncias. No final das contas, eles observam que o que Portugal queria era retomar o controle em suas mãos e acabam se aliando ao Rio de Janeiro, que era a capital do nosso território. Gostou dessa dica? Curte, compartilha e me segue lá no Insta.